Então, se tiver que aumentar ou diminuir a temperatura, lembrem-se que eles vão tirar isso da energia que iriam produzir, tá? Como é vital, o animal não vai seguir produzindo, né, leite, carne, ovos. Ele vai usar para manter a temperatura. Entendido isso, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Por isso que manipular o alimento, a ração, nós vamos ter efeitos em diferentes regiões, tá? Depois eu vou mostrar para vocês também. Então, aqui o efeito da temperatura no consumo de ração na lactação e perda no peso corporal. Então, aqui a gente tem esse gráfico bem complexo, né? Mas aqui eu tenho o consumo de ração. Uma fêmea pode consumir 6 a 7 quilos de ração por dia na fase da lactação, é bastante coisa, né? Dependendo do tamanho dela, do número de leitões. E aqui a temperatura. O que acontece com o aumento da temperatura ambiente, tá? Não esqueça que a corporal ela vai se manter. E aqui a gente tem a perda de peso corporal. O que aconteceu? Tá? Aqui a gente tem nas colunas o consumo de ração e aqui em amarelinho a perda de peso. O que aconteceu com o aumento da temperatura corporal no consumo de ração? Aumentou ou diminuiu? O consumo de ração aumentou ou diminuiu com o passar da temperatura? Reduziu e aumentou a perda de peso, né? Isso que tu quis dizer, exatamente. O mesmo processo. Consumiu menos ração. De onde que a fêmea vai tirar energia para manter a temperatura, para diminuir a temperatura corporal? Da reserva energética, tá? Então, o emagrecimento, né, de um modo geral, ele está relacionado justamente a isso, né? Ou muito calor, que aí se reduz o consumo de ração, ou muito frio, em que a gente não tem, então, essa reserva energética, então, da forma adequada. Então, os extremos da temperatura, a gente vai ter problemas, tá bem? Entendido, pessoal? Claro que a fêmea, ela vai perder, né, a reserva corporal na lactação, não tem jeito. Mas se ela não está consumindo, é pior ainda. E além disso, pessoal, nós estamos na fase de lactação. O que está acontecendo aqui também, além da temperatura corporal? Que, na verdade, é o fator mais importante ainda para aumentar essa perda de peso corporal. Fase de lactação. Então, ela está consumindo menos, perdeu peso. Por quê? Porque ela perdeu peso para a questão da temperatura e o que mais? O que está acontecendo aqui nessa fase? Produção de leite, pessoal. Produção de leite para os leitões. Reduziu a produção de leite, né? Ela vai continuar produzindo, mas tem um limite. Ela vai produzir a. Então, ela está usando a reserva energética dela para produzir leite também, tá? Só que a produção até um certo limite. Depois ela vai ter que usar, então, para manter a temperatura corporal. Tá bem? É a sequência. Mantença, e aí depois, então, para a temperatura corporal. Aqui a gente tem o efeito da temperatura ambiental em fêmeas em lactação, né? Considerando aqui a temperatura, essa mesma temperatura anterior, o consumo de ração que vocês viram que diminuiu, a perda de peso, né? Aumentou a perda de peso. Redução da espessura de toucinho, tá? Quanto reduziu, não esqueça, é o quanto reduziu. A espessura de toucinho nessa fase, ela fica em torno de 18 a 22 milímetros de espessura de toucinho, 24 milímetros, tá? Então, isso aqui foi o que reduziu. Uma fêmea que tinha 20 milímetros, ela vai ficar aqui com 17, 16, certo? Ganho de peso dos leitões. O que aconteceu com o peso de ganho de peso dos leitões? Por que reduziu o ganho de peso dos leitões, pessoal? Por que teve essa redução do ganho de peso? O que aconteceu aqui que eu comentei com vocês? São os mesmos dados aqui, tá? Essa redução da espessura é só para confirmar a questão da perda de peso também, né? O baixo consumo alimentar
De quê? O leitãozinho tá comendo o quê? Do leite. E por que reduziu o leite? O fator principal está aqui, né? Elas reduziram o consumo de ração, consequentemente, a energia para a produção de leite. Tentou tirar da reserva dela, mas tudo tem limite, né? Chega uma hora que esses animais não conseguem mais, então, produzir leite. Reduzem bastante. Consequentemente, os leitões também vão se desenvolver menos. Tá bem, pessoal? Entendido? Aqui a gente tem, por exemplo, as fêmeas lactantes, a gente tem a redução do consumo de ração, né? A diferença entre a temperatura ambiente do local e a temperatura de conforto. Então, a gente tem uma equação que a gente faz considerando, ó, uma fêmea com 200 quilos, temperatura de 24 a 18 graus, e a diferença, então, dessa temperatura ambiental, quanto que vai reduzir o consumo de ração, tá? Então, esse aqui é só um cálculo para mostrar, né, que resultou nesses valores aqui, tá? É uma equação que considera, então, é uma estimativa, na verdade, né, da redução do peso, do consumo de ração desses animais. Claro que a gente não vai deixar chegar a esse ponto, a gente vai fazer alguma coisa antes disso acontecer. Tá bem? Aqui a gente tem, então, valores de temperatura ótimas propostos para suínos em faixa de estresse, né? Então, o recém-nascido é o que tem maior demanda, né, de temperatura corporal. Aqui a gente tem alguns autores que mostram a faixa mínima e máxima, mas alguns não, porque acham que é vital manter essa temperatura, né? Não tendo mínimo e máximo. E aí, depois, conforme vai aumentando, né, pessoal, o leitão desmamado aqui ainda é alto, né? 26 graus, né? 29, 30 na maternidade, desmamou, e aí depois vai diminuindo. O que acontece com a temperatura de um modo geral? Tanto a inferior ou a superior? A gente vai ter uma redução na exigência dessa temperatura. Lembrando a questão da umidade também, né? Então, aqui, ó, esse gráfico mostra a fase de criação, a temperatura crítica é inferior, tá? Com valores até menores do que esses aqui, né? São autores diferentes. E aqui a zona de conforto térmico e a temperatura crítica superior. O leitãozinho, pessoal, ele também tem uma temperatura crítica superior, né? Acima de 37 graus, a gente vai torrar os leitãozinhos, né? Não pode ser muito alto. E até 22 eles conseguem, então, suportar. Mas, de um modo geral, essa fase aqui é muito importante a gente manter a temperatura mais elevada. Só que a gente tem a temperatura mais elevada, né, na lactação, e olha aqui a da fêmea em lactação, olha a diferença da temperatura. 32 a 34, de 12 a 15 graus a fêmea. Então, vocês vão ver, pessoal, que é um grande problema na maternidade. A gente tem duas categorias com exigências diferentes. A exigência da fêmea em temperatura, ela é menor, e do leitãozinho é maior. Então, vocês vão ver que a gente tem o escamoteador, que é a casinha do leitão, o abrigo escamoteador, que é onde a gente vai manter a temperatura, então, desses leitões para eles especificamente, sem estressar a fêmea. Tá? Esse escamoteador pode ter um piso aquecido. E aí eu vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais para assistir, então, a videoaula de instalações e equipamentos, tá bem? Então, a fase de maternidade é a mais crítica para a produção. A gente tem duas categorias com exigências diferentes, tá? Aqui a gente está já colocando a umidade e a velocidade também, né, do ar, que vocês viram que é importante, né, tanto para troca de ar quanto para redução de temperatura, tá bem? Não muito vento, né? E aí a gente tem aqui algumas formas, né, já que a gente falou que a nutrição desses animais com alta exigência nutricional, né, com alto potencial genético, a gente pode usar algumas programas alimentares, né, para reduzir, então, o estresse. Altas temperaturas, o suíno diminui o consumo de ração, né, para reduzir a produção de calor metabólica e manter a temperatura, a homeotermia, né, e aí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer na ração. Alterar a composição da ração.
menor nível de proteína bruta, já que a proteína bruta é aquela que tem o maior incremento calórico, né? A maior produção de calor no seu metabolismo, como nós vimos. Suplementar a lisina, o aminoácido sintético, usando o conceito de proteína ideal. Quando eu reduzo a proteína ideal, a proteína na minha dieta, eu preciso usar os aminoácidos sintéticos para a gente manter, então, o valor biológico, tá? Para a produção de proteína. E o uso de gordura ao invés de carboidrato, então a gente reduz a fibra, principalmente carboidrato, aumenta a gordura para aumentar a densidade energética da ração, né? Então, esses animais, e além disso, a gordura também é palatável, então aumentar a gordura da minha ração no verão, é uma dieta de verão que a gente diz, né? Diminuir, por exemplo, substituir o milho pelo óleo, tá? De soja, e reduzir o teor de fibra. De modo geral, a gente não tem tanta fibra, né, na ração, a menos que utilize alimentos alternativos ao milho e ao farelo de soja, como trigo, né, e outros alimentos alternativos. A gente tem, então, essa opção. A gordura, ela vai ter um menor incremento calórico, então a gente faz essa substituição energética, né, além de que aumentar a gordura vai aumentar a densidade energética, e esses animais vão consumir menor quantidade de ração, mas que vai ser o suficiente para a demanda energética deles, tá? Então, a gente vai usar esses artifícios, então, no verão, tá? E no inverno, ao contrário, né? No inverno, a gente pode manter ou aumentar a proteína bruta, usar mais carboidrato, tá? É o contrário, então, aqui seria para climas quentes, dietas de verão. Tem alguns que utilizam palatabilizantes, flavorizantes, algumas empresas utilizam açúcar, né, na ração das fêmeas para uma certa quantidade para melhorar o consumo. E uma outra coisa que é muito feita é a questão do aspecto físico da minha ração, tá? Por que menor teor de proteína que nós havíamos falado, né? Durante a digestão, as proteínas produzem maior calor metabólico que as gorduras. Olhem aqui, 26 contra 9, devido às reações complexas do metabolismo dos aminoácidos. Substituir parte da proteína do farelo da soja pelo aminoácido sintético ocasiona uma redução na produção de calor metabólico. E o conteúdo de proteína na lactação não pode ser excessivo, principalmente em altas temperaturas, para não produzir, então, esse excesso de calor, tá? Entendido, então, pessoal? O que eu vou fazer, então, no verão? Reduzir a quantidade de proteína e como fonte, e para manter, né, o metabolismo de proteínas e aminoácidos, eu vou utilizar, então, aminoácidos essenciais. Na verdade, para os animais, o que mais importa, pessoal, é a quantidade de aminoácidos. A gente tem, por exemplo, uma proteína de alto valor biológico, como, por exemplo, as proteínas microbianas do rumen, que tem um alto valor biológico, é porque elas têm proporções adequadas de aminoácidos, tá? E nem todas as proteínas têm. Então, quando é não ruminante, a proteína que tem um alto valor biológico, por exemplo, seria, para nós, seria ovos, né? Carne, por exemplo, né? E para os animais, a gente utiliza alimentos de origem vegetal e sempre a gente precisa, então, adicionar, então, aminoácidos sintéticos. Se eu reduzo a quantidade de farelo de soja, que é a fonte proteica, obrigatoriamente eu tenho que aumentar, então, a minha quantidade de aminoácidos essenciais, tá bem? Aminoácidos sintéticos, para manter, então, a proteína. Aqui tem o trabalho que mostra, entendido isso, pessoal? Proteína demais, excesso de calor. Coloca a gordura, vai ser o contrário, vou reduzir, então, o incremento calórico, tá? Energeticamente falando. Só não podemos esquecer das funções vitais das proteínas, que a gente consegue suprir utilizando o conceito de proteína ideal, que é diminuir a quantidade de proteína bruta e usar aminoácidos sintéticos, tá bem? Aqui na temperatura de 20 graus, vocês vejam aqui, né, os dados, né, utilizando 17,6 de proteína e 14,2. O que acontece? A gente reduz o consumo de ração, né, os leitões. Alguns aspectos a gente não varia muito, mas o ganho de peso do leitão vai diminuir também, né? Perda de peso não tem tanta diferença, tá?
Quando a gente coloca 29 graus com as duas, aqui a gente causou uma redução drástica na proteína, tá? Sem adicionar aminoácido sintético. Importante. Só reduzir a proteína, eu afetei o desempenho das fêmeas, tá? Não adianta só reduzir proteína, tem que usar aminoácidos. Não esqueçam disso. Que aí eu vou ter um comprometimento no meu desempenho. Agora, a 29 graus, usando o conceito de proteína ideal, o que acontece? Se eu reduzir, né, 14,2 a minha proteína, o que aconteceu com o consumo, de um modo geral? Produção de leite. O que aconteceu aqui? Onde que a gente teve menos efeito, né, deletério nos animais? Uma proteína de maior ou menor quantidade? O que vocês observam? Considerando que a redução da proteína ela vai ser drástica, né? Ok. Tanto a 20 quanto a 30. A 29. E a 29, comparando as duas quantidades de proteína, em qual situação a gente teve menos efeito do calor, pessoal? Estresse térmico, de acordo com os dados aqui. Com 17,6 ou 14,2? Hein? Quem está aí ainda? João, Camila, Paulo, Fabiane. 14,2, exatamente. Estou pensando. 14,2, olhem aqui, ó. O consumo de ração, ele reduziu, né? De 6 aqui, de 20 para 3,56. Mas quando eu coloquei menos proteína, ele deu uma melhorada, né? Estão vendo, ó? Os leitões mamados a gente manteve, que é importantíssimo. A produção de leite aumentou. O ganho de peso dos leitões, consequentemente. E a gente teve uma menor perda de peso. Viram o efeito, então, da proteína, pessoal? No estresse calórico, tá? Por quê? Porque o estresse calórico ele vai afetar o consumo, principalmente, pessoal. E se afeta o consumo de ração, consequentemente, eu vou afetar os outros parâmetros também. Mas o principal que afeta é a questão do consumo, né? E no caso aqui, as fêmeas estão em fase de lactação. Então, a gente tem a produção de leite. Entendido? E aqui, então, a gente tem esse efeito, tá? Depois vocês vão ver com o professor Eduardo as fases, né? Mas essa fase aqui, ó, é a fase de crescimento. Por que eu sei disso? Pelos dados de ganho de peso que eu tenho aqui, tá? 800 gramas por dia ocorre lá na fase de crescimento. Na fase de terminação, a gente pode ter 1 quilo ou mais de ganho de peso por dia. Tá? Depois vocês vão ver com o professor Eduardo. O que aconteceu com esses leitões na fase de crescimento? Não esqueçam, tá? Quando aumentou a temperatura corporal, o que aconteceu com o ganho de peso e a conversão alimentar? Hein? Vamos lá, que está quase terminando. Força. O que aconteceu? Aumentou a temperatura, ganho diminuiu significativamente, né? A gente tem as letrinhas aqui, ó, tá? E como é que a gente diz conversão alimentar? Piorou a conversão alimentar. Porque se eu considerar que a conversão alimentar aumentou, a gente pode até achar que é algo bom, né? Isso aí. Entenderam por que a gente tem que dizer melhorou ou piorou? Então, ela piorou porque ela aumentou, exatamente. Diferente do ganho de peso, né? Que piorou porque diminuiu, tá? E olhando aqui, ó, qual seria para essa faixa de crescimento, então, olhando esses dados, a temperatura de conforto para esses animais, considerando os dados zootécnicos? Qual a temperatura de conforto? 10, 20 ou 30? 20, porque é ali que a gente tem os melhores valores. Entenderam? Então, para a fase de crescimento, que é essa aqui, a gente tem, então, esses valores ali,
Tá ok? Entendido? Então, aí eu mostrei para vocês, além, então, esse slide aqui ficou meio deslocado. Quando a gente fala na alimentação e na nutrição, pessoal, qual é a diferença de nutrição e alimentação? Você saberia me dizer? Muita pergunta, hein? Para a gente diferenciar o que é alimentar e o que é nutricional. Por exemplo, quando eu estava falando para vocês lá que é para mudar a fonte de energia, mudar a fonte né, por carboidrato e gordura, mudar, isso aí é nutrição ou é alimentação? Exigência nutricional, alto potencial genético, tem maior exigência. Isso aí é nutrição ou alimentação? Tipos de nutrientes, né? Incremento calórico, produção de calor. E aí? Nutrição ou alimentação? Então, quando eu falo manejo nutricional, nutrição, exatamente. Então, a nutrição, né, quando a gente fala nessa parte da manutenção, né, corporal, substituir a fonte de energia, isso é nutrição. A alimentação, o manejo alimentar, está mais relacionado com aspectos da ração em si e frequência alimentar. Tá? Manejo alimentar, vou fazer restrição, vou fornecer à vontade, vou umedecer a ração, que é uma forma muito boa de melhorar no verão o consumo de ração, é umedecer a minha ração, tá? Umidificar ela, colocar água, peletizar ou extrusar também para melhorar a digestibilidade. Então, alterar o manejo de alimentação, usar programas de dieta, aumentar a frequência de racionamento, aumentar a disponibilidade de água, fornecer ração nas temperaturas mais amenas do dia, em horários, né? Olha aí a importância de medir a temperatura do dia, que eu sei quando que vai ser mais calor ou não, para a gente modificar. Então, por exemplo, para frangos, a gente fornece, quando está muito quente, dependendo da região, a gente vai fornecer a ração quando em temperatura mais amenas do dia, tá? Mais baixas. Tá bem, pessoal? Então, de modo geral, era isso que eu queria apresentar para vocês.